que a fonte de Aródia é um dos seus lugares preferidos, pastor Caio? Porque ela está aqui desde sempre. Aqui há milênios. Eu gosto daquilo que fica, que ninguém consegue estragar. É a mesma água que Gideão bebeu. Por isso que eu gosto. את היית כבר בת 21 בשמיים. Bom dia para todos. Eu espero que vocês tenham tido uma manhã muito agradável até aqui. E com certeza tiveram, não é verdade? Eu amanheci melhor, ainda que assim meio grogue dos remédios que me deram ontem à noite. E eu tomei um coquetel deles. E dormi bastante. Remédio para gripe dá um sono, não é? Então, cedo já estava na cama, acordei hoje tarde. E assim meio zonzo. Mas nada disso impede a alegria que eu sinto todas as vezes que eu venho a este lugar. Para ser franco, esse é um dos meus lugares favoritos na Terra Santa. Essa fonte de Aródia. Aí você me pergunta por quê? Porque ela está aqui há milênios. Porque se pôde fazer muito pouco para atrapalhá-la. Porque, graças a Deus, a religião não a elegeu como um dos lugares santos e não construiu uma catedral aqui em cima. Graças a Deus. Eu tenho um problema essencial com a religião. E é fácil dizer isso porque é possível você amar Deus de todo o coração, amar a Cristo, ser cristão e não ser religioso. Religião frequentemente me faz mal porque ela tem essa mania de tentar administrar os bens da graça. Ela tem essa obsessão por ser secretária da Santíssima Trindade. Ela tem essa fixação na ideia de marcar com pedras, com edifícios, com obeliscos, com grandes edificações, aquilo que Deus não marcou com pedras, marcou só com impressões de amor e fé. Ela não consegue simplesmente viver dos significados, ela quer pedrar os significados. E é por isso que muito frequentemente aqui na Terra Santa, às vezes a gente se frustra, quando chega num lugar maravilhoso de significado e vê que construíram uma coisa horrorosa, construíram uma câmara mortuária em cima, construíram um sarcófago e não deixaram que a simplicidade da natureza se incumbisse de manter a grandeza do significado daquilo que ali aconteceu. E aqui a Aródia é um desses lugares onde a gente tem uma fonte de água que sai da rocha, e está saindo da rocha aí há milênios, e milênios, e milênios, a mesma água saindo da mesma rocha, se derramando por esse vale. Quem visita a Israel entende o significado de água neste país. Na minha terra a gente não sabe nada sobre água, eu sou do Amazonas. Tem tanta água que a gente se torna burro sobre o valor da água. Porque a água passa a ser um desperdício naquele lugar. Um bem que não é visto como tal, porque aonde você pisa você se alaga, de tal maneira que você foge da água. Mas num lugar como esse, onde a água é rara, uma fonte como esta traz para você e para os que moram no lugar o real significado da água. Água viva,
água que brota da rocha, água que mata a sede, alimenta a vida e o campo. Por isso, fontes são tão importantes na Bíblia, são tão importantes aqui na terra de Israel. O episódio bíblico que acontece aqui, que transforma essa fonte num manancial de profundo significado espiritual, é aquele que tem a ver com o juiz de Israel chamado Gideão. Gideão era apenas um moço do país, trabalhador, esforçado, e que dava duro todos os dias para tentar fazer com que a sua produção de trigo fosse colocada a salvo do saque dos midianitas e dos amalequitas e de alguns outros povos que invadiam regularmente a terra para se apropriar da colheita, do trabalho, do esforço do povo de Israel. E ele estava num daqueles dias, nessa rotina horrorosa de não só plantar e colher, mas colher e esconder o que produziu das mãos dos ladrões e dos saqueadores, quando ele recebe uma intervenção sobrenatural. Um anjo do Senhor aparece a ele. Ele encontra o anjo, está sentado embaixo de uma árvore. O anjo levanta, vem na direção dele e diz: homem valente, o Senhor é contigo, vai nessa tua força. Ele não entende nada. Trava uma conversa com o anjo, aonde ele recebe a informação de que havia sido escolhido por Deus para libertar a Israel do jugo e do domínio dos midianitas. Ele falou: mas eu não sou o homem para isso. Tem gente mais competente, mais capaz, mais preparada, mais instrumentalizada, politicamente mais influente, religiosamente falando mais importante do que eu. Por que eu? E aí vem aquela resposta absurdamente óbvia: foi porque o Senhor te escolheu e as razões são de Deus. Eu só estou aqui para dar um recado. É contigo que Ele vai falar e através de ti que Ele vai suscitar libertação ao povo de Israel. O que acontece depois disso é que Gideão vive um conflito. Ele se sabe pequeno demais para ser objeto de um livramento tão grande. E aí a dúvida assola o coração dele. Ele começa a fazer perguntas a Deus, ele põe Deus à prova. Primeiro ele receia que o próprio povo não vai entender essa nova posição dele na vida, dizendo: vamos nos reunir, nos arregimentar para enfrentar um inimigo comum. Ele acredita que dificilmente ele vai ser acolhido e considerado como líder desse projeto. Depois que algumas coisas acontecem e surge uma reunião natural, um ajuntamento natural em função do nome dele, ele começa a dizer: puxa, o povo está comigo, mas e agora, o que é que eu faço? Eu tenho que ir. O medo cresce no coração dele, ele pede um sinal a Deus, aquele famoso sinal de colocar a lã do lado de fora da casa à noite. E ele diz: olha, se de manhã tudo estiver molhado em volta e a lã seca, então é porque o Senhor está querendo que eu vá mesmo. No dia seguinte, o campo está molhado de orvalho e a lã seca. Aí ele não tem mais o que fazer. Olha, pega aquela lã sequinha. O que eu vou fazer agora? Olha para cima e diz: Senhor, o Senhor não fica zangado comigo se eu pedir só mais uma coisinha? Vamos fazer o seguinte: vou colocar essa lã de novo e amanhã eu queria que o campo estivesse todo seco, só a lã molhada. Só mais essa. Aí ele coloca. No dia seguinte ele levanta. O campo está seco, ele pega, a lã está entumecida, encharcada, ele espreme, enche um copo com orvalho. Não tem mais nada a fazer a não ser se levantar e ir para a guerra, que para ele era uma guerra suicida. E aí ele reúne o povo de Israel, cerca de 32 mil pessoas, homens que puxam da espada, vêm se unir a ele para essa campanha. Eles chegam aqui a este lugar, eles vêm descendo
porque a guerra se travaria exatamente nesse vale que está aqui na nossa frente. Entre aqui o Monte Gilboa e lá o outeiro de Moré. Os midianitas estavam acampados aqui no vale. E com os midianitas estavam os amalequitas, e diz a Bíblia, muitos povos do Oriente, de tal modo que o vale parecia estar cheio de gafanhotos. Quem olhava de cima do monte só via aquele monte de gente, de tendas, de camelos, de exércitos, de homens, estava cheio. E ele vem com 32 mil. Conquanto 32 mil homens sejam muitos homens, em comparação com os que havia aqui, era um grupo diminuto. E diz a Bíblia que, para complicar a situação de Gideão, quando ele se aproxima do lugar, Deus diz, olha, tem gente demais contigo, rapaz. Manda voltarem para casa todos aqueles que são frouxos. Todo homem tímido, covarde, amedrontado. Essa moçada que é amarela, diz para voltar. Aí Gideão chega, olha assim, diz assim, quem é que é amarela aqui? Quem é amarela, levanta a mão. Aí o cara, geralmente quem é amarela até para levantar a mão. Em vez de levantar a mão com coragem, eu amarelo. E daí? Não. Quem é amarelo? Quem é amarelo, hein? Eu amarelo. 22 mil amarelos levantaram a mão. Tem nada a ver com o seu ônibus, fique tranquilo. Não precisa tirar o chapéu. Eu falei amarelo, já vi um bocado de gente. Não, fica tranquilo, teu ônibus é bom. Foi só coincidência. Podia ser assim, quem fica rosa? E aí, 22 mil voltam aliviados. Sabe? Eu posso até imaginar alguns voltando dizendo, aleluia, Deus é bom. Me salvou dessa. Aí ficaram 10 mil com ele. E os 10 mil vieram até aqui essa fonte. Que coisa extraordinária, gente. Vieram até aqui essa fonte, há cerca de 3.200 anos, 3.150 anos atrás. Vieram até aqui. Chegaram aqui. Deus falou a Gideão, ainda tem muita gente contigo, Gideão. Gideão disse, o senhor está brincando comigo? Olhou para lá, gente que não acabava mais no inimigo. 10 mil aqui era um bocado só. Um punhado de gente. Tem muita gente contigo, disse o Senhor. Faz com que esses homens, esses 10 mil que restaram, venham beber água aqui na fonte de Arode. Fica prestando atenção neles. No jeitão pelo qual eles bebem água. Quem chegar aqui, ficar de 4, enfiar a boca na água, enfiar a boca na água aí, vai botando de lado. Quem chegar, olhar para um lado, olhar para o outro, enfiar a mão na água, puxar uma concha feita com a mão, beber a água, olhando para um lado, olhar para o outro, manda ir para o lado de lá. No fim, teve um lado que foi crescendo. Era o pessoal que entrava de 4, vai para lá. E os outros que vinham para lá. Gideão estava torcendo que ele ficasse com um lado que tinha mais gente. Quando estava todo mundo separado, Deus falou para o Gideão, olha, manda essa moçada toda que ficou de 4 e ir embora para casa. Leva contigo só quem trouxe a água, a mão com a água na concha da mão até a boca. Gideão falou assim, não dá, Senhor. Ele contou, eram 300. Mas para que isso? Deus disse, é para que quando eu der a vitória, Israel não saia por aí batendo no peito, dizendo que foram eles que venceram o inimigo. O que eu vou fazer aqui é tão estúpido, é tão idiota, é tão ridículo, que não vai sobrar outra chance a não ser vocês dizerem que fui eu que dei a vitória. Aí Gideão sobe no monte, possivelmente neste monte aqui, lá para cima. Eles estão escondidos aí, a noite chega, e ao entardecer Deus diz, ataque. Ele diz, Senhor, não dá.
eu estou tremendo. Aí Deus diz, olha, você quer ter certeza de que eu vou dar a vitória a você? Desça, vá com seu servo Pura até o arraial dos midianitas. Quando escurecer, vá escondido. Você vai ouvir uma coisa. Aí eles foram escondidinhos, ficaram escondidos atrás de um bush, um arbusto. Ficaram ali escondidos e ouviram uma conversa. Era um sonho. Lembram do sonho? Como a gente conversou sobre o valor dos sonhos. Era um sonho. Nesse sonho havia 2 guardas conversando. E um falou para o outro, ih, rapaz, eu tive um sonho esquisito. Aí o outro disse, qual foi? Ele falou, eu sonhei com um pão de cevada. Um pão de trigo. Pão ficava rodando assim, tipo um míssil trigal. Voando no acampamento, aquele míssil, aquele pão voando. De repente ele veio assim, e deu contra a tenda do comandante no pau do centro. E a tenda caiu. E eu acordei assim, assustado, o que será isso? Aí o outro disse, sabe o que é? Esse pão de cevada é esse tal de Gideão, que está vindo contra a gente, ele vai dar no comandante, nós vamos ficar todos perdidos, vai sair todo mundo derrotado daqui. Quando Gideão ouviu isso, a palavra de Deus diz o seguinte, tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Quando eu, às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegaram, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se havia pouco trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as trombetas as companhias e despedaçaram os cântaros que seguravam nas mãos esquerdas com as tochas e nas mãos direitas as trombetas que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo o arraial deitou a correr e a gritar o arraial dos inimigos e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial dos midianitas, que fugiu rumo a Zerará, até Bet-sita, até ao termo de Abel-meolá, acima de Tabate. Então, os homens de Israel, de Neftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. E o Senhor os entregou nas suas mãos. Agora olha aqui para mim, porque só está começando. Isso aqui foi a historinha que qualquer professor da escola dominical podia contar para a gente. A questão agora é o que está por trás dessa história. É o que não é óbvio. E é isso que eu quero que você preste toda a atenção que você tiver, que você puder me dar. O que botou esse pessoal para correr? A resposta mais fácil foi o Senhor. Se for o Senhor, é claro. Foi Ele. A glória é toda dele. Não é de Gideão, é do Senhor. Agora, o que o Senhor usou para fragilizar esse povo, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente que aqui estavam? Para mim, a resposta disso tudo reside naquele sonho. No sonho, gente. É o sonho que explica tudo. Foi o sonho que deu certeza a Gideão de que aquela era uma vitória que já estava nas mãos deles. Você veja só interessante como
Os sinais que ele pediu antes não o garantiram emocionalmente, em termos psicológicos, de que aquela seria uma vitória conquistada. Mas quando ele ouviu o sonho, ele adorou a Deus e disse: eu vou. O que aquele sonho estava dizendo? Agora vocês se recordam de que o que os midianitas faziam na terra de Israel era roubar o pão? Eles roubavam o trigo. Com o trigo se fazia o pão. E agora é o trigo que eles roubam que vai matá-los, que vai destruí-los, que vai fragilizá-los. Sabe por quê? Ninguém rouba a vida inteira sem se fragilizar. Eles estavam tomando o pão da boca de crianças, de mães, de pais de família. Não há ninguém que seja forte o suficiente para saquear e continuar do mesmo jeito. Eu vejo toda hora, às vezes até todo dia, em conversa com pessoas, com homens de negócios, com empresários, com políticos, com autoridades, com pessoas da lei, com religiosos. Alguns deles são figuras assim eminentes, poderosas, que você conhece e sabe que no curso dos anos acabam fazendo algumas coisas que não deveriam fazer, acabam usando pessoas que não deveriam usar, acabam se apropriando de coisas que não deveriam se apropriar. E eles estão aparentemente bem, fortes, seguros, tranquilos. Parece que nada vai mexer com eles. O que a gente não sabe é que a consciência da gente, não importa quem você seja, se você seja a freira, a irmã de caridade, o monge, o sacerdote, o advogado, o médico, o político, o funcionário, a empregada doméstica, a consciência de todos nós tem mecanismos que se autodisparam quando a consciência é sistematicamente violada por nós mesmos. Por mais que a gente cauterize a consciência, por mais que a gente diga: eu estou bem, isso aqui eu já processei, já trabalhei, já elaborei, já coloquei num lugar separado, não me altera, não mexe comigo, não me perturba, eu sou senhor da minha própria consciência, eu determino os meus próprios valores e códigos éticos. Entretanto, uns são os códigos éticos que a gente acha que consegue manipular, afirmar ou negar, e outros são os códigos da ética universal que Deus colocou na alma de cada um de nós, que nos perturbam, mesmo que a gente diga que não acredita neles, mesmo que a gente silencie as vozes desses valores dentro de nós por anos, eles entretanto latejam até o dia em que arrebentam dentro de nós, e no dia em que isso acontece nós nos tornamos mais fracos do que gafanhotos. E é assim, da noite para o dia que acontece. Tudo bom, pastor? Oi, Dani, sim. Melhorou? Um pouco mais. Bem? O que é isso aí que você está vendo? Essa terra de Deus. Ele vai ajudando quando a gente for parar para fazer as passagens, né? Já vai dando detalhes históricos, a gente pode acrescentar. Quando for fazer edição, né? E algumas passagens que a gente está fazendo também. Detalhes.
Você não quer ficar dali que talvez eu ande para lá e você tem ângulo para... Tá? Posso ir? 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos aqui no centro de Israel. Você vê aqui embaixo é o Vale de Jezreel, o vale mais fértil desse país. Se a gente caminha para o lado de cá, você vê ali em cima as montanhas dessa cordilheira e bem à minha frente a montanha de Gilboa, aonde o rei Saul morreu, aonde caiu e aonde Davi pranteou profundamente a morte do filho do rei Saul, a Jonatas, seu amigo. Logo ali adiante, entre essa colina verde e o Monte Gilboa, que a gente vê mais ao fundo, está a fonte de Arode, aonde Gideão trouxe os seus valentes para que bebessem água. Ele selecionou 300 para lutar contra os midianitas, que estavam ali na frente, nessa colina, que é chamado de o Outeiro de Moré. Eles estavam lá e a luta deles se deu no vale. São alguns dos cenários e das histórias bíblicas do Velho Testamento.